Pronto. Então, olha, para quem não estava na aula passada, para quem não assistiu, ou para quem está assistindo o vídeo em casa, que está somente achando um vídeo perdido, essa aula é continuidade da aula passada, onde a gente estava estudando aspectos essenciais da projetação e arquitetura. Na verdade, nós estamos aprendendo quais são os principais aspectos da arquitetura e urbanismo para dar base ao que vocês vão aplicar no projeto, da disciplina de projeto de vocês. Me lembrem, até o fim da aula de hoje, ou após o intervalo, etc., que eu apresente para vocês o cliente de vocês, tá? Porque já está em tempo de vocês conhecerem. Mas hoje a gente vai continuar a teoria até perto do fim. Perto do fim da aula eu vou mostrar o cliente de vocês, mas dando continuidade, nós estudamos um pouco sobre o que é arquitetura, fizemos um debatezinho, tiramos algumas dúvidas, né? Vocês desenvolveram um conceito próprio. Devem ter, imagino que sim, sobre o que é arquitetura para vocês, o que um arquiteto faz, o que ele tem que saber para começar a projetar a arquitetura. E já que a gente chegou a uma conclusão sobre tudo que o arquiteto tem que saber, que partiu muitas das ideias do que ele tem que saber de vocês, eu só complementei, a gente agora está querendo estudar a fundo como é que essas coisas devem ser feitas. Tá? E aí a gente começou a estudar isso, e que uma delas eram aspectos funcionais. A aula passada, a gente descobriu que os aspectos funcionais pode ser encontrado em algumas bibliografias e pode ser descrito em algumas escolas em 3 subdivisões. Isso foi a corrente de pensamento que eu segui, que era num grupo daqui da UNB, do qual eu fazia parte. Eu era pupilo de um desses professores que criaram uma metodologia que eu gosto muito de assumir. E a gente dividiu em aspectos relacionais, quantitativos e qualitativos. Quem está assistindo só a aula de hoje, volta lá no vídeo, não vou revisar tanto, tá? Mas, e aí vocês vão entender melhor. Mas, por linhas gerais, a gente entendeu que é diferente entender o que é quantitativo, que tem a ver com quantidade, medidas, espaço, quantidade de equipamentos, de pessoas. O que é qualitativo, que tem a ver com a forma, com a qualidade dos acabamentos e superfícies. E o que é relacional, que é a maneira como as atividades interagem uma com a outra. E a gente começou a estudar o que a gente precisa saber para que cada uma dessas técnicas sejam bem aplicadas no projeto. Vimos a ferramenta cujo exercício a entrega era hoje, valendo ponto até meia-noite. Para quem não está sabendo, todas não, vocês já sabem do semestre passado, algumas atividades valem nota e é subtrativo. Quem não entrega perde ponto na nota da prova ou do projeto, nesse caso aqui da prova. E a gente viu qual é o esquema básico de projetação de uma residência, que é o objetivo da nossa disciplina, que é... Ah, já voltou, né? Quem assistiu na aula passada, bom que agora está entendendo aonde as danadas das setinhas estão, que a gente não conseguia enxergar na gravação. Hoje a gente está enxergando elas perfeitamente, sabendo quem está ligado com o que a gente viu, que precisa haver uma relação entre elas. Isso é assunto de prova, tem muitas questões que envolvem isso aqui. Quem perdeu, assiste, porque eu cobro com detalhes cada uma das coisas que eu expliquei sobre estas relações. E depois que a gente estudou essas relações, a gente fez um teste, vimos que é possível criar N possibilidades de fazer com que aquelas relações, e hoje tem uma dinâmica, né? Eu vou revisar, porque senão metade... Quem faltou? Aula passada. 1, 2, 3. Gente, só resumindo o que já foi ensinado, debatido, dado exemplos, volta atrás, porque além da dinâmica de hoje, vai ser necessário trocar, e vai ser permitido trocar quantas vezes quiser, mas precisa sair uma primeira ideia hoje, e eu tenho que assinar, tá? Para comprovar que vocês realmente fizeram e me apresentaram. Para que isto? Para garantir que realmente vocês fizeram e eu não esqueci de tomar nota lá na frente. Então vocês vão dizer que fizeram no dia correto e eu vou dizer, não fiz, por isso você está atrasado. Enfim, numa residência, toda residência bem projetada precisa ter, no mínimo, 3 subatividades principais, sendo que algumas têm 4. Social, serviço e íntimo.
E é necessário que as integrações entre essas subatividades aconteçam de maneira tal que seja possível passar de uma primeira atividade para uma segunda, sem que por isso você passe por dentro da terceira. Exemplos claros, por exemplo, estou no quarto, quero ir na cozinha tomar água. Tem gente lá na sala que eu não gostaria de ver porque eu estou sem roupa. Você é obrigado a me vestir? Não, o correto é que o arquiteto projetasse a casa de maneira que eu passasse por um hall, ia pegar a minha água, voltava para o quarto e não ia ser incomodado por quem está na sala fazendo agasalho. Dei N exemplos, dei N situações, falei de N perfil de família, falei da mulher que chega coitada, cansada, e as amigas patricinhas na sala. Voltem lá para assistir para entender melhor. Acessos. Toda residência bem projetada tem pelo menos um acesso pela área de serviço e pelo menos um pela área social para evitar incompatibilidades entre determinados acontecimentos sociais dentro da casa. Não é tão bom que o acesso da casa se dê, que a comunicação do social seja para o lazer, quando essa pessoa tem necessidade de muita privacidade. E se houver, e ela fizer questão, você deve ter cuidado com a acústica, porque normalmente gera problemas de barulho. Só tem que ter cuidado, né? Que você não pode comunicar os dois não, tá? Serviço também deve ter alguma relação com o lazer, só que você não pode ter visão total. Pode estar até coladinho com o lazer, o serviço, mas alguma quebra visual você tem que colocar, porque senão quem está na área de lazer curtindo a festa lá, está olhando as calcinhas penduradas no varal. Ou a coitada da empregada que está no momento de descanso dela, ela está de repente lá trocando de roupa, fazendo alguma coisa, ou querendo simplesmente ficar isolado, é obrigado a ver os moleques lá vindo pentelhar ela no momento de descanso. Então a gente dá uma quebra visual. Acessos. Eu falei, né, que o acesso um serviço e um social. Normalmente as identificações comuns têm somente o social, isso gera problemas, tá? Como por exemplo os que eu citei na aula passada. Pode-se ter um acesso também pela área de lazer, não há problema nenhum, tá? Só que a gente fala de acesso pelo lazer quando a área é muito grande, que é o caso do cliente de vocês, tá? O cliente de vocês quer 800 metros quadrados, dentro de uma área muito maior do que 800, é perfeitamente admissível que tenha por aqui os acessos, ok? Bom, e a gente continuou, vimos exemplos. Daqui a pouco, quando começar a dinâmica, eu vou deixar isso aqui na tela para estimular vocês a buscar alguma coisa semelhante com o que vocês pretendem criar para a casa de vocês, que já vai sair o primeiro esboço de subdivisão relacional da casa geral. Hoje a gente vai fazer essa dinâmica e a gente não tinha chegado nesse quadro, tá bom? A gente vai continuar a partir daqui, já é o assunto de hoje. Gente, do mesmo jeito que existe e me cobrem também que hoje ainda, se vocês já não baixaram, está no site, né? Está no site. Quem faltou a primeira aula vai observar que na primeira apresentação, como na segunda, vocês não precisam ficar adivinhando o que eu acho bom ou ficar inventando coisa da sua cabeça para tirar uma nota boa. Tudo que vocês têm que saber para chegar aqui e apresentar e tirar uma nota boa, tem uma listinha dizendo. Se você seguir o que está na listinha, você vai ter uma nota boa. Se você esquecer alguma coisa da listinha, ou falar mal, ou falar sem ter técnica, você vai ter a nota reduzida. Então é tudo muito didático e comedido para as apresentações e para as notas que serão cobradas de vocês. Sim, mas um desses itens, inclusive, é o aspecto relacional da parte microespacial. A parte macroespacial da casa é íntimo, serviço, social e lazer. Na micro, tem várias relações. Por exemplo, a cozinha. Cozinha tem subatividades. Eu estou usando a cozinha como exemplo, gente, porque a cozinha é o exemplo mais complexo de subatividade que tem na casa. Nos demais ambientes, as relações são menores. A gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar de aspecto quantitativo, qualitativo, a gente vai ver mais relações. Mas vamos usar a cozinha como principal aspecto microespacial da questão relacional. Gente, toda cozinha, para funcionar corretamente, ela precisa ter equilíbrio entre três subatividades principais, tá? Quarto também tem subatividades, sala também tem. Estou usando essa para que vocês tomem como parâmetro para todos os outros que também vão existir. Que a gente vai ver tão detalhado porque eles não são tão complexos como a cozinha.
Na cozinha precisa existir cozer, precisa existir armazenar, precisa existir tratar e lavar. O que vocês acham que corresponde ao cozer? Quais são os equipamentos que tem na cozinha que tem que ter cozer? Que significam cozer? Fogão? Opa, não. Geladeira cozinha alguma coisa? Forno elétrico, ou a gás, micro-ondas. Acabou? Não? Complementar, ela já falou fogão, complementar a esses equipamentos três que vocês citaram, coifa entra no cozer também, porque ela faz o resgate de gás, tá? Então vai servir para cozer. Armazenar. Armários, geladeira, que ainda mais? Freezer. Está faltando um importantíssimo. Dispensa. Né? Sem ele, a gente, numa casa grande, a gente fica meio deslocado sem ter ele, né? Quem mora em casa grande sabe. Tratar e lavar. Quem entra? Vamos fazer diferente, tá? Pia, ela é composta por cuba e bancada. Vocês agora são arquitetos, tem que separar quem é quem, tá bom? Cuba, bancada, olha só, tanque não faz parte da atividade cozinha, tá bom? Tanque está lá, está na área, na lavanderia ou área de serviço, que tem outras subatividades lá, que é lavar, passar, secar, tá bom? Já é outro aspecto relacional microespacial, tá bom? Na verdade, o que há nos apartamentos é uma conjugação em aspectos financeiros. Nós vamos estudar por que a gente junta a área de serviço com cozinha, em quais situações, e onde que é bom, onde que é ruim, qual o resultado que é melhor em qual situação, tá? Mas o básico, essencial e ideal é que elas sejam separadas. Elas podem até ser interligadas. Vocês devem ter feito a grelha e alguém deve ter dito que elas são compatíveis ou necessárias uma próxima da outra. Mas são duas subatividades relativamente independentes, tá? Sim. Armazenar, a gente já falou que é geladeira, freezer, dispensa, armários. Tratar e lavar, a gente falou de cuba, bancadas. A pia é a cuba com a bancada e a torneira, pode ser. Mas vamos pensar que a cuba já está com a torneira, tá bom? Para simplificar, porque entrar no detalhe da torneira, então tem o parafuso de fixar a torneira, né? Tem a cola de assentar o granito, não vamos lá tão longe, tá? Também secar, professor? Tratar e lavar não é lavar e depois secar e lavar? É porque o secar é um tipo de tratar, tá? Então por isso que já simplifiquei, senão também fica difícil demais analisar a cozinha, né? Nossa, a gente está começando a ter aquelas falhas de cor que teve na aula passada. Agora eu entendi porque que deram essa mordida na boca do negócio da taxa. Sim, voltando. Bom, a gente já entendeu que são essas coisas. Gente, uma cozinha ideal, ela tem uma interligação de maneira tal que a dona de casa, ela possa chegar de uma primeira atividade para uma segunda ou terceira sem dar mais do que um passo largo. Nas cozinhas muito grandes, a gente até faz mais do que um passo largo, mas o ideal é um passo largo para cada atividade, tá bom? Chegou com uma cozinha gigantesca, não vai conseguir fazer isso. Mas o que é também ideal para uma cozinha? Toda cozinha bem projetada, assim, a idealíssima, essas três atividades estão interligadas de maneira a se assemelhar a um triângulo equilátero. Pô, para que isso? Para que você consiga de maneira prática esticar o braço para um lado, pegar no armazenar, esticar no outro, tratar ou lavar, esticar o braço para o outro, cozer. E o que a gente evita fazer nas cozinhas?
Cozinha comprida. Aquela cozinha que tem uma giga bancada, uma geladeira no fim, com um fogão lá na outra ponta, você coloca a coitada de dentro de casa dentro de uma maratona, porque ela corre, vai lá pro fundo e pega o negócio. Aí ela vem, vai lá pro final com outro negócio. Cansa, tá? Se você tiver uma área razoável, evita fazer a tripa da cozinha, porque circulação lateral comprida para a cozinha é uma coisa que a gente evita, a gente não deve, não é a ideal. Em apartamento econômico, como é que a gente faz? A gente não vai ter esse comprimento todo, então vai estar mais ou menos um passo mesmo, né? Então já não é tão problemático num apartamento econômico pequeno e compacto, que não é o caso do cliente desse semestre que vocês estarão estudando. E mesmo que isso aconteça, se eu tiver uma área pequena, o Raul como arquiteto, eu prefiro tentar colocar eles em situação de triângulo. Perceberam? Viram que eu poderia ter feito a 30 e colocado no final e eu consegui botar mais bancada e aí chegar no triângulo? Olha uma cozinha legal, que é muito comum no projeto de arquitetos. Vamos ver se eu consigo. Já de cara, já fazer sem errar. Espaço gourmet, bancadinha para a gente trabalhar, local para cozer. Opa, 5 bocas, né? Que vocês mulheres adoram. Eu, como não cozinho, eu não tenho nenhuma predileção. Eu fico perguntando o que vocês gostam mais na hora de projetar. Eita, cozinha grande a gente faz um freezer vertical com geladeira, né? E aqui bota as pessoas sentadas lá de fora. Gente, cliente tradicional, ou seja, a tia que está ali, que nunca mexeu com arquiteto na vida dela, que morou na fazenda, que já é uma senhorazinha idosa, ela acostumou a ter uma mesa bem aqui no meio da cozinha dela. Isso não faz parte do desejo da maioria das pessoas contemporâneas. Toda mulher contemporânea, ela quer um espaço gourmet, ela quer uma ilha central. Se eu não me engano, o cliente de vocês já pediu uma ilha central, tá? Aí é mais comum ver uma coisa do tipo assim, isto, aí coloca a bancadona aqui no meio, ó, aí faz aqui, sei lá, vou botar um vidro aqui sobressalente, as pessoas sentadinhas aqui, e aí, ó, vou jogar fogão pra cá, vou botar aqui na frente, o local para pia, vou botar dupla, né? Bancadona dessa, olha lá. Outra solução bacana que se adequa a uma solução do projeto contemporâneo. Espaço gourmet, ilha central, solução em triângulo, dona de casa bem resolvida com um passo para cada atividade. Essa bancada daqui mais alta escondendo a sujeira dos pratos sujos. Relações que são boas dentro de cozinha, gente. Cozinha, quando a gente entra, a gente não deve entrar ver prato sujo. Então, normalmente a gente evita tanto fogão quanto a gente evita pia. Pia é pior do que fogão, tá? Porque às vezes no fogão a gente tem as panelas bonitas para deixar aqui, mas nem aquela panela chique quando está em cima do fogão, depois que acaba a comida, ela fica bonita porque ela fica suja e fica aberta, você não tampa, né? E aí fica o ar, então a gente esconde normalmente. Uma tendência que acontece de 5 anos mais ou menos para cá é que antigamente só se fazia a bancada alta, se colocava as pessoas para comer. Aí fazia isso aqui, ó. Se colocava as pessoas para comer aqui. Esse projeto teórico, você é a vez de lavar tudo. Aqui é. E que as essas cadeiras estão fazendo ali atrás? Porque tem uma bancada aqui. Elas estão aqui, ó. E a pessoa que lava, ela está aqui, ó, trabalhando aqui, lavando, e você não está vendo. E você que está aqui comendo, ó, não consegue ver os pratos que estão aqui, ó, escondidos, sujos, feios. Gente, quando o arquiteto faz isso, a dona de casa agradece muito, ela fica feliz na casa dela. Porque se ela não tiver a fim de lavar prato, ela deixa acumular lá e está escondido. Em casa ele passa tipo um corredor ali, né? O pessoal sentar lá.
Aqui fica um vazio, ó. Não, é comum, por exemplo, que haja uma porta aqui que a pessoa vem da sala e ela passa direto para chegar na área de serviço, ó, por exemplo. Aí aqui vira um corredor aqui por trás. Aí você chega na cozinha por aqui, come e vai-se embora. Outra coisa. Oi? Não, você não precisa se prender nisso não, viu, Miguel? Cada um de vocês como arquitetos vão só pescar essas nuances e vão fazer uma ideia mais adequada. A sua visão de mundo vai te dar outras interações, mas cuidado, não desrespeite que quem é dono ou dona de casa, vamos pensar de maneira contemporânea, os homens modernos também cozinham e às vezes a família, o casal chega para você falar, eu cozinho, ela não gosta de cozinhar, isso é comum, tá? Então a gente pode considerar que eles cozinham também em alguns projetos. Nossa, me perdi tudo, elaborei o que eu estava falando e perdi, mas o que eu quero dizer é que você pode analisar esses perfis, pegar a tua experiência, pegar esses toques que eu estou dando, às vezes discordar de mim se você tiver embasamento e propor uma coisa melhor, mas o que eu estou dizendo é que é comum no desejo do homem contemporâneo. O triângulo, o passo para cada uma das 3 atividades, não ver prato sujo. Outra coisa que mulher adora especialmente, vou reverter aqui o meu projeto, vou botar a parede para cá, botar o acesso mais aqui colado e vou botar a chegada da sala por aqui, vai, o serviço vou jogar para cá. Aqui é a sala, tá? Que está chegando por aqui. Geladeira no fácil. 3 coisas que são interessantes se ter na entrada de uma cozinha. Geladeira, porque é bonita a geladeira. Torre de micro-ondas e de forno, porque é bonito. Filtro. Ou máquina de refrigerante. Nas famílias que têm o perfil econômico que vocês estão projetando, não é escandaloso botar máquina de refrigerante. Algumas pedem, tá bom? Mas, como não é também o mais comum, você pode propor uma dessas 3 coisas que eu coloquei, porque é mais comum ser essa expectativa das famílias contemporâneas, tá? Por que tudo isso? Porque são coisas bonitas. E outra coisa, o marmanjão que está vindo aqui encher o saco para tomar cerveja, para tomar refrigerante, ele incomoda a dona de casa que está aqui louca para terminar a comida logo para ele. Então ele anda por aqui pelo lado, ó, vai no filtro, bebe a água dele, não incomoda ninguém, vai na geladeira, pega a cerveja dele e vai lá para o sofá da sala passar o saco dele, deixa você em paz. Então isso é normalmente o desejo comum da dona de casa, tá? Ter essa situação numa cozinha. Ser obrigado a resolver exatamente como eu botei aqui, não, você achou palha, vai lá e elabora, a bancada é sua, né? Você é arquiteto do futuro, então você vai propor outros jogos de interação aqui para fazer essa família ser feliz. O poder é seu, né? Pois é, infelizmente a gente não tem como arquiteto esse poder sempre de escolha. Eu gosto, eu quero, vamos fazer. Normalmente é assim, meu cliente tem esse perfil, ele necessita dessas coisas e ele pede essas coisas. O que eu posso fazer para adequar o perfil dele? Tem arquiteto que é estrela. Meu jeito, meu estilo é esse. Você não quer, então contrate outro. Vocês vão assumir o perfil que vocês querem ser, não tem problema. Mas normalmente não é isso que as pessoas querem da gente. E aliás, nós já temos uma fama de ter isso de estilo, de que a gente não faz nada do jeito que a pessoa quer e fica querendo impor o nosso gosto. Tenham cuidado. Tá? Para mim, o que vocês lançarem, se for tecnicamente embasado, eu vou ajudar vocês a melhorar. Na sala. O quê? Isso aí na arquitetura moderna, não dos básicos já enquanto na sala. Cuidado com as palavras que você usa quando vai descrever a arquitetura. A arquitetura moderna é a arquitetura mais ou menos lá da década de 50, década de 60. Isso quer, agora a arquitetura contemporânea é a que a gente está vivendo hoje. Você quer falar contemporânea, né? Se não coloca barra na sala, coloca, não tem problema. Mas digamos que não é uma coisa, uma ousadia, nem é uma novidade botar um bar na sala, tá? Todo mundo faz, é comum. Não pense colocando, caramba, inovei, botei um bar na sala. Não põe. Aliás, é um pedido cada vez menos frequente ter um bar na sala. Mas nada impede de você botar. Vocês vão perceber que apesar do perfil do cliente de vocês pedir algumas coisas, outras ele não vai pedir, mas você pode propor. E a gente vai analisar, tá? O grau de coerência. Gente, todo mundo entendeu a questão da cozinha? Ó,
Só que a gente tem que entender também, ó, por exemplo, outras lógicas que existem nas micro-relações. Estou dando exemplo de alguns, tá? Para que vocês lá... Por que eu estou dando exemplo de micro-relação espacial, né? Do aspecto relacional? Porque no dia da apresentação tem um itemzinho lá, onde eu vou avaliar se você sabe fazer micro-relação. Se você dividiu a casa corretamente, social, serviço íntimo, mas quando for para a cozinha, se as coisas que você jogou estão no lugar correto também, tá? Obviamente, gente, que a arquitetura é subjetiva, e cada caso, o cliente tem um perfil de uma coisa diferente, e às vezes é contrariar o que a maioria gosta, e vai fazer uma coisa para ele muito doida, como a tiazinha da fazenda lá, e você vai ter que obedecer, você não vai poder ficar brigando contra o que ela te pediu. Mas o que eu estou passando para vocês é o que a grande maioria dos seres humanos deseja ter em casa. As variações a gente vai explorando e aprendendo também, tá? Sim, uma sala, por exemplo, existe uma micro-relação boa de sala. Normalmente, salas boas têm as exceções, tá, gente? Não pensem que eu estou impondo que é isso aqui que tem que ser uma sala. Mas a grande maioria dos clientes contemporâneos, quando procuram escritório de arquitetura, costumam achar que uma sala ideal, ela é a composição de 3 circulações principais, tá? É você ter uma circulação periférica, ou seja, ao redor da disposição de mobiliário, combinada com uma circulação central, ou seja, os encontros se dão aqui pelo meio porque os móveis estão nas extremidades, combinada com mais uma terceira circulação lateral. Vocês sabem para que isto? Aqui, para eu poder ficar isolado comendo e não estar sendo incomodado com quem está se reunindo. Aqui, para que a socialização realmente aconteça, porque pessoas contemporâneas vão para a sala para conversar e interagir. Elas não vão para a sala para assistir televisão, certo? Onde é que a gente assiste televisão no mundo contemporâneo? No home theater, que é um ambiente à parte, que a gente vai ver outras relações que tem a ver com ele depois, tá? Então a gente não vai falar de home agora, porque eu vou depois entrar em noções de arquitetura de interior, lá mais à frente, e eu falo de home para vocês, tá? Então não vou aprimorar isso agora. E aí, o que eu estava falando? Circulação vital. E eu não quero, na hora que eu estou conversando com meu amigo, que a molecada passe pelo meio correndo, tá? Ou que alguém passe pelo meio também e escute meu segredo que eu estou contando lá para o meu amigo, né? Então você vai passar na lateral, não vai me incomodar. E não quero que fique passando no meio na hora que eu estou comendo. Então, isso aqui é favorável. Tem que ser assim, é só desse jeito? Não. Isso aqui é um ponto de partida básico para o que a maioria das pessoas vão pedir a vocês como arquitetos da parte residencial. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu cito aqui. Quarto, por exemplo, gente, é muito comum em quarto querer que seja semi-periférica a situação, tá? Bom, o que é semi-periférica? Então deixa eu descrever o que são as circulações. Circulações em arquitetura, elas podem ser central, periférica, semi-periférica. Ela pode ser... Peraí que eu esqueci. Lateral. Está nos slides da aula. E ela pode ser circulação inversa. É mais interessante na sala combinar central com uma periférica e uma central, uma periférica e uma lateral. A combinação das 3 tende a uma sala ideal. Quarto, a maioria das pessoas se sente estranho quando não coloca o fundo da cama encostado numa parede. E estar com uma área ao redor da cama livre é bom para acessar os objetos que ficam nas extremidades que a gente costuma projetar. Então, por isso que ela é semi-periférica.
Quando é que eu considero uma circulação central, periférica, semi-periférica? Quando está tudo num canto, tudo no outro? Não, quando há predominância de alguém. Quando o maior volume de mobiliário está no meio, quer dizer que ela é periférica. Quando a maior parte está nas extremidades, quer dizer que ela é central. Quando a maior parte está de um lado e eu circulo pelo outro, ela é lateral. Quando eu não consigo fazer um movimento reto e eu sou obrigado para sair de um lugar e chegar no outro, através de portas, eu fazer um movimento curvo, fazer um zigue-zague, eu tenho uma circulação em S. Gente, em alguns ambientes central é ideal, como por exemplo numa sala de estar, em outras ideal é periférico, como na sala de jantar, em outras é ideal ser periférico, como na cama, mas em lugar nenhum, lateral. Em outros é ideal a lateral, como aqui na situação da continuidade da sala. Lateral não é bom fazer em cozinha, a gente já viu, né? Porque quando a gente faz uma coisa comprida, a cozinha não fica tão funcional, porque não rola o tal do triângulo que a gente viu com um passo. A não ser que a cozinha seja pequenininha, e mesmo assim eu mostrei para vocês que dá para fazer triângulo na cozinha pequenininha. Circulação em S, gente, é tudo que a gente não quer ver no projeto. Porque circulação em S quer dizer que em vez de você fazer o menor percurso entre dois pontos, que é uma reta, você gerou um complicador na vida da pessoa. E todo ser humano só quer fazer o menor percurso para tudo, tá? E mesmo que ele faça o mais comprido no primeiro momento, depois ele enche o saco, ele fica cansado e ele quer fazer o menor percurso. Em aspectos sociais nós vamos aprender que isso também é válido para a questão de níveis. Ele também não gosta de subir e descer para canto nenhum. Ele quer que a coisa esteja toda no nível dele, mas isso é outra discussão. Todo mundo entendeu essas micro-relações que eu lancei por enquanto? Ficou claro, gente? Fala mesmo, né, gente? Algumas coisas dessas aqui são coisas de prova. Não pode ficar sem entender, não. Pode perguntar que eu explico, dou outros exemplos. Então, está aí descrito, né, as coisas que eu acabei de falar para vocês. Já falei, da questão relacional lá no início que a gente tem que ter, da macro, e essa aqui é a micro, falando de algumas atividades. O que normalmente fica no social, o que fica no serviço, o que fica no íntimo e no lazer, para que vocês futuramente, quando forem subdividir a casa de vocês, tenham referência de quem está em qual lugar. Só vai passar esses slides para a gente? Eu vou passar, não, eu já passei desde o início do semestre, está no meu site já disponível. Vai continuar, vai ser mais slides? Hã? Ele vai Acho. passar os caras esses slides. Não, vou pagar os meses. Tá ruim de enxergar? A gravação não. Mais slides, vai? Tá. Tudo isso fica aí, já está lá. Mas aí você não escreve, né? Olha, vou falar. Social normalmente está sala de estar, varanda social, lavabo, vomitita social, hall de serviço, hall de acesso à casa, circulação social. Acho que a gente deveria ter mexido aqui no ar Hã? depois de ver essa aula aí. Ter mexido aquela tabela depois de ter visto essa aula. Porque agora eu vi que realmente tem algumas coisas. Mas não é essa a minha intenção. Mas agora eu vi que tem algumas coisas que eu vou Se lembre, esse exercício eu não tiro nota porque está errado, eu tiro nota se você não entregar. Entendeu? Não, meu também, Hã? A intenção é essa, é ter essa análise do crescimento de vocês. O que vocês enxergaram antes, o que vocês estão enxergando agora? Eu já estou vendo coisas que eu coloquei lá. Não, que bom, o objetivo da minha aula é essa, gente. Antes das minhas aulas, algumas coisas para vocês eram vistas igualzinhos leigos. Vocês tiravam por intuição. Depois da minha aula, você tem que ter técnica. Para discutir uma coisa comigo, é baseado nesses critérios que ele está estudando. Vai ser sempre assim. E o que eu estou passando é a verdade absoluta? Não é, gente. É uma das possíveis visões da arquitetura. Mas o nosso pacto aqui para a prova é que vale o que está aqui e o que foi dito nas gravações, tá? O que a gente vai ver então no serviço? Na atividade do serviço como um todo. Cozinha, lavanderia, despensa. Às vezes a dispensa é uma atividade à parte da cozinha, tá? A gente considerou na explicação agora ela dentro, mas pode ser à parte. Ela tem que ter entrada individual, dependência de empregadas, banheiro de serviço. Nem sempre na área de serviço tem o banheiro das empregadas. Cada vez tem um banheiro de serviço que serve para empregada, para o jardineiro, para
tá? Por que é importante saber disso, gente? Porque existem situações de família que fazem com que a gente... Estou desconcentrado, queridos. Precise ter cuidado com as relações internas. Eu já tive uma casa que eu projetei, onde eu botei caseiro e empregada tinham a mesma parte, ficavam no mesmo local. O hall de entrada do quarto deles era pelo mesmo local. E o banheiro dos dois era no meio entre os dois. Um era um homem, o outro era uma mulher. A gente tinha então 2 empregados na casa. Passado 4 anos, a minha cliente me falou que precisava aumentar a casa, reformar a casa. Por que ela precisava reformar? Porque a família cresceu, não a dela, a que se formou com os 2 empregados dela. Então a gente tem que pensar nessas coisas também, tá? Rola assédio, a gente vai ver depois, banheiro é um lugar de assédio para tudo. E não há de ser diferente na parte social. Quando a gente chegar lá, quando a gente vai falando do banheiro, vocês vão ver, tem assédio o homem que assedia a mulher no banheiro, o homem que assedia o homem no banheiro, a mulher é mais raro, mas a mulher assedia o homem no banheiro também, quando bebe, em alguns locais, né? Rola também. E tem, de vez em quando, as mulheres que assediam as mulheres. Então, pensando nisso tudo, a gente tem que ter cuidado com o banheiro. Por isso, só se tem esse exemplo rápido daquele empregado. O Big Brother lá, o arquiteto já projetou na sacanagem, né? Ele quer que embora, sacanagem. Em algumas situações, é expectativa. Não, lá é escancarada a maioria, né? Tanto é que a câmera lá dentro. Se não for do lado tanto, é de fora. Eu vou já ser. A pessoa está com 15 anos e está lá, você tomando banho com o banheiro, todo mundo 10. Aí não está certo. Íntimo a gente vai normalmente incluir quarto, banheiros que atendem esses quartos, home theater, íntimo e circulação. Opa, vocês estão vendo home theater aqui, home theater aqui. Como é que você sabe que um home theater é social e o outro é íntimo? Qual é a diferença? Home theater íntimo, gente, ele é para a família assistir filme. Você não chama os amigos. Você chama seus filhos, sua esposa vai lá para dentro dele e toca o filme. Home theater social, você chama para assistir o Jogo do Brasil. A galera toda, um toque de cerveja, bota churrasco dentro do home theater, caramba, faz a melequeira com Como isso. se fosse uma outra sala, assim, posso dizer. Acho que o íntimo é... Não, estou falando do caso social. No caso social é como se fosse uma outra sala. Ou uma extensão de uma sala, talvez, para algo mais reservado. Gente, para chamar de home, a gente vai ter aula sobre home, aí eu falo com detalhes sobre o que é e como configura. Mas home theater é uma sala, é diferente de sala de TV, tá? Não é. Para ser home theater tem que ter uma característica específica com as coisas que eu vou dizer para vocês. Então, na verdade, a coisa que diferencia o socialmente, mas são na questão da família e aberto aos visitantes. Mas isso costuma diferenciar também o posicionamento deles. Porque quando um home theater está muito colado com a sala, ou colado com a área de lazer, você já sabe que é social. Quando você quer que ele seja íntimo, você empurra lá ou para o fim dos quartos, ou bem próximo dos quartos. Você também pode ser colado aqui, fazer os níveis do seu projetor e a mesa, para dizer, eu gosto que ou em outra mesa, na minha sala só para essa mesa, né? Mesa? No home theater? O pessoal não sabe. Cuidado, salão de jogos, salão de festas, é outra coisa. Que pode estar mais ou menos integrado também com o home theater, tá? Pode também, existe isso. Mas tem que ser separado para a gente olhar algo parecido. Mas tem que ser separado de alguma forma. Ou tudo agregado? Não, ó. Gente, quando agrega qualquer coisa ao home theater, ele deixa de ser home theater, tá bom? Agora, se agregar reversível, ou seja, você abre, mas depois consegue travar tudo, ele continua sendo home theater. Mas se for impossível você isolar isso do resto, ele não é um home theater, ele é uma sala de TV. Voltando. Lazer. Que é isso? Nem sempre existe na residência, pode ser ligado a qualquer uma das outras funções, mas deve acontecer de forma discreta no caso da área de serviço. Só para que vocês tenham algum conteúdo, já que aqui eu não falei. Normalmente na área de lazer a gente tem sauna, a gente tem salão de festas, salão de jogos, banheiros femininos e masculinos separadamente normalmente.
normalmente não é um só, a não ser que a casa seja pequenininha. A gente costuma ter piscina, bar, em algumas edificações, bar molhado, integração de piscina com sauna, tem consequências integrar e às vezes catastróficas. A gente vai ver na aula específica quando eu der noções de arquitetura de interiores, tá? Na lista da cliente de vocês já tem dizendo tudo isso. Ela já fala todos os ambientes que ela quer na casa dela, tá? Vocês não vão precisar pesquisar nem descobrir o que tem na residência. Aqui já está o descritivo que eu já falei, a diferença de um para o outro. Isso aqui é só porque quando a gente vai dizer que uma circulação é de um tipo e do outro, é sempre pela predominância, tá? Porque nunca os móveis estão tudo no meio, tudo do lado de fora, para diferenciar quem é central e quem é periférico. É a predominância de volume. Aí você fala assim, tem uma mesa no meio na sala de jantar e tem 2 aparadores. Não ganhou os aparadores porque são 2 e a mesa é uma, mas qual é a importância de uso maior? É a mesa, inclusive até o tamanho dela é maior do que se juntar os 2 aparadores, né? A área que ela ocupa é muito maior, a área útil que ela ocupa é cadeira, mais as mesas. Ah, sem falar que tem as cadeiras, né? Então ganharia de qualquer jeito. Enfim. Aqui só um exemplo que mostra para vocês algumas circulações. Ó. Aqui uma sala com circulação central, uma periférica, uma cozinha projetada da maneira que eu não achei interessante, com a situação que o Miguel citou, que é o que ele está acostumado, que a gente também está acostumado, eu também estou acostumado com isso, porque eu também moro em apartamentozinho apertadinho, e a gente pega as coisas todas, mas isso não é bom, que a gente sabe, inclusive, por conta das questões relacionadas que a gente vai ver mais à frente quando eu falar de aspectos ambientais, a gente vai ver das trocas de gases, que não é interessante, né? Pois é, a cozinha integrada com isso aqui, quando der aula específica de cozinha, aí a gente vai entrar mais nesse detalhe, a gente vai ver por que não é bom. Aí a gente está vendo a circulação lateral, que no caso do banheiro não muda muito, pode ser central, lateral. Só é difícil fazer periférica no banheiro, porque para fazer uma periférica no banheiro tem um mega banheiro, para botar as coisas no meio, né? Normalmente quem pratica. Semi-periférica no quarto, que é mais comum. Aqui, ó, lateral no quarto, que não tem problema nenhum ser lateral no quarto. Lateral é ruim só na cozinha. E uma outra central aqui, que é isso, Jesus? Que eu já esqueci. Qual seria ideal para a cozinha? Oi? Qual seria ideal para uma cozinha? Central, porque tem um triângulo no meio do centro, tá? Nossa, muita informação. É. Sabe o que eu estou falando disso? Gente, Sabe o que eu estou falando disso? arquitetura é isso aqui. Para ser arquiteto, tem que saber tudo isso. Na minha aula, a maior quantidade possível dessas bolinhas, eu quero que vocês aprendam. Sabe o que eu estou gostando disso tudo? É que eu estou meio que revisando. Já tinha esquecido um monte, né? Só que você está vendo mais, viu, Danilo? Eu não dei tudo que eu dei na sua aula, tudo que eu estou dando aqui você não pegou naquela aula, não. Mas tem muito mais. Tem, por exemplo, a questão da circulação de fundo. Bom que quando tiver dúvida, né? Pode pegar o professor, ele é o mais capacitado. Nossa, tá aqui. Oxe, está de novo isso aqui? Acho que eu dupliquei esses slides. Falta 6 minutos ainda para nós. Faz o seguinte, como eu vou pular de relacional para quantitativo, vamos dar a parada aqui, a gente pega outra aula com o restante do conteúdo, tá? Então, dá uma paradinha.